Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e minha convidada de hoje é Mariana Silos. A Mari mora em Amsterdã e trabalha de forma independente como co-hunter de moda há mais de 4 anos. Ela também já fez mestrado em design e comunicação de moda em Portugal, na Universidade de Minho, já morou na Itália e antes de se mudar para a Europa, ela trabalhou no grupo Morena Rosa. Mari, minha xará, muito obrigada por ter aceitado participar desse episódio. Sou muito contente de ter você aqui comigo hoje. Imagina, eu é que tô feliz e me sinto honrada com esse convite. Tô muito agradecida. Espero poder dividir um pouquinho aqui com vocês hoje. E é isso. Vai ser muito legal. Eu conheci o seu perfil pelo Instagram. E aí depois comecei a assistir os vídeos seus no YouTube. Eu falei, cara, que massa. A Mari mora na minha cidade favorita, assim, que eu já visitei até hoje, né? Eu só fui pra Amsterdã por 3 dias a trabalho. E a gente sabe como é que é, né? Viajando a trabalho, a gente não consegue aproveitar tanto a cidade. Mas mesmo assim, eu já curti pra caramba. Então, preciso ir lá um dia. Quem sabe a gente já grave um segundo episódio ao vivo. Pois é, eu já tô aqui esperando esse dia pra gente poder conversar ao vivo. E Amsterdã realmente é maravilhosa. Mari, me conta um pouquinho de como que você começou a se interessar por moda. De onde que você é, do Brasil? Bom, pra começar, eu sou do interior de São Paulo. Sou de Araçatuba. E eu comecei a me interessar por moda acho que isso começou desde que eu era pequenininha, porque minha mãe me deixava na casa da minha avó enquanto ela ia trabalhar, e a minha avó era costureira. E aí eu sabia que eu queria trabalhar com algo muito prático, né? Que eu não ficasse sentada ou, sei lá, uma rotina muito metódica, né? E então eu falei, é moda, eu gosto de trabalhar com tecidos, gosto de trabalhar com algo que é criativo, que eu posso fazer coisas diferentes, né, durante o dia e a rotina. E foi assim que eu fui começar a me preparar para a faculdade, né? E aí, por que você decidiu estudar lá no Paraná, já que você é natural lá do interior de São Paulo? Como é que foi a escolha pela faculdade? Eu queria muito estudar em escola pública, né? Em faculdade pública. Primeiro porque os meus pais não tinham condições de pagar uma universidade, uma faculdade particular, muito menos na capital. E segundo porque era algo já que, não sei, parece que era uma cultura ali da minha família de tentar, pelo menos tentar, né? A faculdade estadual. Então, meu sonho era passar em Florianópolis, eu queria estudar na UDESC, mas não consegui. E aí, prestei a UEM, na UEM eu passei e foi por isso que eu acabei lá. Eu prestei o UDESC, o UEM e o UEL, eram as minhas opções. E aí, fui pra UEM. Eu como sou de Joinville, né, Santa Catarina, e estudar na UDESC também é o sonho de muitas meninas que querem estudar moda, e foi também um sonho meu já. Eu também tentei fazer vestibular lá, acabou não dando certo, não passei. E acabei mudando para uma faculdade particular mesmo. E deu tudo certo no fim das contas, né? Mas realmente, ter essa possibilidade de estudar na UDESC seria algo bem legal. Eu imagino também, porque Floripa, né, é uma cidade muito, muito linda. Estar perto da praia deve ser uma experiência bem legal, apesar de que eu não sei se as pessoas que estudam lá realmente vão pra praia todos os dias, né? Algumas sim, talvez algumas não. mas te entendo. Nossa, a cidade deve ser fantástica e estudar não sei, cidades com água me atraem, então acho que deve ser fantástico. E ela é bem, né, tem bastante coisa acontecendo na faculdade, então era bem legal. E aí, então, depois que você acabou a faculdade, eu vi no seu LinkedIn que você trabalhou na Morena Rosa, né, por algum tempo. E logo depois você foi estudar em Portugal, certo? Fazer um mestrado em design e comunicação de moda lá na Universidade de Minho. Como que foi essa ideia de estudar em Portugal? Como é que foi o processo de aplicação? Foi fácil? Foi difícil? Eu sempre tive o sonho de conhecer a Europa, né? Eu sou apaixonada por arte, por museu.
adorava literatura portuguesa, né, como Fernando Pessoa, então era meu sonho, meu sonho. Então, desde pequena eu vou arranjando modos de tentar ir para a Europa e nunca conseguia, né, porque era, né, há 10 anos, ainda é difícil hoje, mas há 10 anos era ainda mais difícil, Sim. né. E aí eu cheguei na faculdade e vi que tinha possibilidade de fazer um intercâmbio, né. Então eu fui procurando, me informando, porque não tinha nenhuma pessoa ido ainda, nenhum estudante ido fazer intercâmbio no curso de moda ali em Cianorte, onde eu morava. E fui me informando até que deu certo. E eu fui, no meu terceiro ano da faculdade, fazer o intercâmbio para lá. Quando eu estive lá, eu tinha uma ideia de um projeto na cabeça, sobre uma malha de biquíni. E como aquela região de Portugal é muito forte na engenharia têxtil, eu comecei a entrar em contato com os professores, né, da engenharia e comecei a apresentar o projeto, comecei a falar com eles e eles aprovaram e eu comecei um projeto, né, com eles. E através desse projeto é que no meu orientador na época, né, me convidou para voltar e terminar de fazer o projeto e aí o mestrado, né. Ah, que E legal. aí, Então você fez primeiro um intercâmbio de quanto tempo que foi esse intercâmbio? era 6 meses, mas aí eu fiquei 1 ano. Ah, então isso foi durante a Vocês não- faculdade, aí Foi depois durante a você voltou faculdade. pro Brasil e terminou a faculdade? Voltei para o Brasil, terminei os outros 2 anos que faltavam. Nesse ano fiz estágio, trabalhei na Morena Rosa. E aí, 1 ano depois que eu terminei a faculdade, meu orientador falou: e aí, você quer voltar, né? Enfim. E aí eu voltei para fazer o mestrado. E nesse período de intercâmbio, qual que foi o tipo de intercâmbio? Como é que foi, assim? Era quase um Ciência Sem Fronteiras, né? Ah, Eu não. entendi. Era uma. A UEM tinha parceria com essa faculdade, então podia fazer troca, né? Então, se algum aluno português quisesse, por exemplo, estudar na UEM, ele conseguiria. Interessante. Então foi mais ou menos esse tipo de intercâmbio. E aí eu estudei na universidade lá, né? Eu fiz 1 Você ano. foi pra estudar moda mesmo lá Fui para estudar nesse intercâmbio. moda, fui para estudar moda na universidade, né? E aí participei de várias matérias e foi muito legal, uma experiência bem bacana. Que legal. Bem bacana mesmo. Uhum. Durante a faculdade, eu não cheguei a fazer nenhum intercâmbio. Eu lembro que eu até, no segundo ano da faculdade já, eu comecei a participar por uma semana, assim, da comissão de formatura. Aí depois da primeira reunião eu já desisti, porque eu falei, cara, eu acho que eu vou até parar de pagar essa comissão, a formatura, porque vai que eu faço um intercâmbio, e aí eu não vou me formar junto com essa turma. E aí tava acontecendo Ciências Sem Fronteiras nessa época que eu tava na universidade, daí eu falei, aí vou largar tudo isso daqui, porque vai que tem uma oportunidade muito boa, mas acabei não fazendo. Só que uma coisa muito legal que aconteceu no último ano da faculdade, eu fiz um estágio na empresa que eu já trabalhava, um projeto de estágio, né? Sobre neutralidade dos gêneros no universo infantil, porque eu trabalho como estilista de kids há um tempão já. E aí eu acabei indo para um congresso lá em Porto apresentar esse artigo que eu fiz através do estágio. E foi bem legal esse congresso. Eu conheci muitas coisas assim que eu não tinha nem ideia da moda de Portugal. E foi bem interessante mesmo. Você deve ter conhecido várias das professoras que eu tive lá, porque Eu sempre falo muito aqui sobre planejamento financeiro, né? Porque é essencial para toda pessoa que quer morar fora do Brasil, para todo imigrante. Como que você se planejou financeiramente para esse mestrado? Era um curso caro? Você conseguiu alguma bolsa ou algo assim? sim, eu fui com bolsa. Muito provavelmente, se eu não tivesse a bolsa, eu não teria conseguido, né, me manter ali, né, porque eu participava desse projeto. Era um projeto que, na época, o meu orientador tinha inscrito ele para participar de um concurso para conseguir investimento, então eu fui com a bolsa, né? Provavelmente sem a bolsa não teria conseguido, mas o planejamento realmente é bem importante.
Então, como conseguir uma bolsa, eu acho que você, no início, lá desse primeiro intercâmbio, fez uma coisa muito legal, que foi investir no networking, né? E conversar com esse orientador que te ajudou a conseguir essa bolsa, e também você já, depois desse intercâmbio, já trabalhou na Morena Rosa, que também é uma empresa que trabalha com moda praia, né? Uhum. Então, tudo isso ajuda, mas tem mais algum outro requisito que você se lembra? Você teve que preparar um portfólio para fazer aplicação para esse mestrado? Como é que foi, assim? Então, pro mestrado, sim. Eu precisei apresentar o meu currículo, eu tive que fazer uma inscrição no site, tinha alguns requisitinhos lá para poder. E aí é uma seleção, né? É a universidade que escolhe quem que vai. Não faço prova, nada, né? São eles, os professores, que vão escolher quem é que vai entrar. Uhum. E aí deu certo de eu entrar. Pro projeto, assim, pra bolsa de estudo, já o processo meu, acredito que tenha sido um pouco diferente, assim, do normal, porque a faculdade, ela tem uma parceria ali, uma empresa terceirizada que se chama Tecminho, que é uma empresa que faz a conexão entre os projetos da faculdade com as empresas da região. Uhum. E foi através dessa Tecminho, né, que o meu orientador na época inscreveu o projeto e conseguiu, né, ter esse concurso e conseguir a bolsa. Então, eu já tinha a ideia do projeto feito, era um projeto inovador, né, para dentro daquilo que o meu orientador trabalhava, e por isso ele teve, né, conseguimos a bolsa. Mas acredito que tenham vários outros modos de ter, né, de várias opções, não só essa com, né, a Tecminho no caso, mas acredito que tenha várias, mas eu conheço só essa que eu passei e que acredito que foi um pouquinho diferente do restante. Uhum. Muito legal. E tem alguma matéria, assim, que você mais gostou desse mestrado? Eu fiquei apaixonada pela matéria de marketing internacional. Praticamente a gente tinha que aprender a como a gente abrir uma startup e a gente tinha que exportar essa startup para outros países. Tinha que ser no mínimo 3 países, o professor dava essa possibilidade. E aí a gente tinha que estudar o como a gente ia fazer essa empresa entrar nesses países e se desenvolverem, sabe? Foi ali que eu descobri eu sou do mundo, sabe? Eu tenho que trabalhar com essas questões que envolvem países, porque é incrível. E aí cada país é de um jeito, né? Você tem que entender a política, tem que entender tudo, porque não é que você vai chegando como a gente vai chegando, por exemplo, no Brasil, que a gente já está acostumado com as leis, com como as pessoas pensam, né? É incrível. Ela me marcou e foi a matéria que eu mais gostei e acho que ela tem muita relação com o que eu faço hoje. Cara, que massa. Viajar, conhecer e trabalhar em lugares diferentes se proporciona um conhecimento, assim, que é sem igual, né? Eu sou suspeita a falar, porque o podcast é sobre isso, né? Uhum. Mas muitas coisas que eu percebo, assim, no dia a dia, não só por questão de... várias questões que são diferentes, né? Culturais, segmentos que são mais fortes num país, mais fortes no outro, leis de regras do que... segurança, do que pode fazer e o que não pode. Como eu trabalho com infantil, eu sempre estou muito próxima disso, né? Dessa segurança de uma peça para uma criança aqui no Canadá, as leis são diferentes do que são no Brasil, mas é realmente uma riqueza que, assim, eu sempre falo que é um bichinho que te morde, né? Nessa questão, tipo, de viajar. E nós duas, né? Você já se morou na Itália, já morou em Portugal, agora mora em Amsterdã. Que é difícil, assim, de se controlar pra não conhecer mais. É verdade. Não, é um bichinho mesmo, porque é muito interessante poder conhecer a realidade de outras pessoas. A gente literalmente abre a mente, porque a gente vê que ali o que a gente aprendeu foi importante, foi legal, mas não é a única verdade, né? Uhum. Então é bem legal. Exatamente. E depois que você se formou nesse mestrado lá em Portugal, você pensou em procurar algum emprego, tipo, em alguma empresa de Portugal ou não?
Quando eu terminei, eu tive duas propostas de empresa. Na verdade, Olha. foi no meio, né? Uhum. Eu tive duas propostas, mas eu não conseguiria conciliar com o mestrado. E quando eu terminei o mestrado, tive uma situação um pouco mais pessoal, um pouco complicada, que eu tava um pouquinho cansada, sabe? De ficar fora. Tava, sabe, quando Uhum. naquele momento que a gente precisa voltar e o meu visto tava vencendo, então eu Sim. não ali eu tomei a decisão de me recolher um pouquinho no Brasil, ficar um tempo, e aí eu tentei emprego no Brasil, né? Mas quando eu terminei, não. Eu tive duas propostas durante, que aí eu não aceitei por causa do tempo, mas Uhum. depois não. Depois eu nem procurei. E aí você voltou pro Brasil, então ficou. Você acabou não ficando muito tempo lá no fim das contas, né? Fiquei 1 ano e meio no Brasil, Uhum. depois que eu voltei do mestrado. Fiquei 1 ano e meio e é isso. E aí, depois você. Olha, eu aqui sabendo da vida toda das entrevistadas, né? É o LinkedIn que me ajuda, gente. E aí, então, você acabou voltando pra Europa. Como que foi esse retorno? Você foi direto pra Itália? Uhum. Eu voltei pra Europa de novo porque eu me casei com um italiano, né? Que eu Olha! conheci. Na época eu tinha conhecido ele lá no mestrado. Aham. E aí a gente casou depois, né, de 2 anos. E aí foi por isso que eu voltei de novo pra Europa. Eu cheguei já querendo trabalhar, né? Quero trabalhar e vamos, não tenho tempo pra ficar esperando, não quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar. Aham. Mas eu nunca consegui. E olha que eu fiz entrevistas de todos os jeitos. Eu fiz pra ser vendedora de loja, eu fiz pra trabalhar dentro das empresas, eu fiz de tudo pra ser a visual merchandising. O meu único requisito era trabalhar com moda. Eu não queria sair muito Sim. da área, sabe? Aham. Isso em que cidade da Itália que você se Eu mudou? tava em Treviso, era uma cidade muito pequenininha no interior da Itália, é perto de Veneza. E aí, no fim, eu não consegui trabalhar com moda e fui fazer babysitter. Não queria sair da moda e, no fim, saí. E foi quando eu comecei o canal, que foi ali que surgiu tudo, né? Uhum. Que Que começou com o Hunter. interessante. Você falou disso de qualquer requisito. O requisito é que tivesse alguma relação com moda, né? Uhum. Essa é uma dica que eu sempre falo, assim, pra quem quer se mudar pro Canadá e nunca trabalhou com moda ou tem alguma experiência no Brasil, mesmo assim, só que não se sente seguro ainda pra entrar realmente na indústria, né? É procurar pelo menos alguma coisa que tenha relação com moda. Eu fiz isso, as vagas de vendedora que eu procurava eram em lojas que tivessem relação com moda e meu primeiro emprego foi na IKEA, no setor de têxteis. Ai, que Porque eu legal. vi lá a vaga, né, Textile Coworker, daí eu pensei, gente, esse nome é bonito, né, fica bonito no LinkedIn, Textiles Coworker. E aí isso também vai me ajudar a ampliar meu vocabulário relacionado a têxteis, a moda. Mas eu lembro que eu também procurei vagas como vendedora em lojas de tecido, ou como vendedora em lojas que eu achava, tipo, que tivessem produtos legais de moda. E isso é algo que eu sempre falo, assim. E no último episódio eu conversei com a Alessandra, uma amiga minha lá de Jaraguá do Sul. E ela também morou na Itália. E ela fez Ciência Sem Fronteiras, na Itália mesmo, sabia falar italiano. E ela falou que ela também aplicou para várias vagas de designer, né? Não era design de moda, mas como designer. E não conseguiu. Só que. E aí ela aplicou para uma vaga que era daquele site Workaway, que é para Uhum. trabalhar em troca de acomodação. E ela conseguiu Que essa vaga legal. como designer. E aí a pessoa Não acredito. acabou contratando ela depois que ela trabalhou, né? Por um período ali, tipo, de teste. E aí foi isso, mas ela também comentou que não conseguiu. Hoje, assim, depois de alguns anos, você tem uma ideia, tipo, do porquê que foi difícil? Você já conheceu alguns outros brasileiros ou brasileiras que trabalham com moda na Itália? Eu acho que foi muito difícil porque eu não tava em Milão. Porque eu tava numa cidade pequenininha
Uhum. Tem muita indústria de moda ali naquela região, como a Benetton, tinha ali a fábrica da a Max Mara, se eu não me engano, fica sempre ali naquela região, Uhum. e tinha a Moncler ali também naquela região. Então, não era um lugar tão fora, sabe? A Uhum. Itália respira moda, né? Então, qualquer Sim. cantinho, uma cidade pequenininha, é a indústria de alguma coisa. Mas ajuda a ser muito fechada, né? A mentalidade. Uhum. Então, eu acredito que foi Tradicionalista, muito né? difícil. Uhum. Muito. Então, e como eu tinha tido pouca experiência nas empresas, eu não tinha muito portfólio. Eu tinha tido experiência no mestrado, eu tinha tido experiência em outras áreas, sabe? Eu não tinha muito Uhum. trabalho para mostrar. Então, eu chegava um pouco com a mão vazia. Acho que essas duas questões foram difíceis, assim. Uhum. Uhum. Talvez se eu tivesse muita experiência, talvez se eu tivesse em Milão, as coisas teriam sido diferentes. Não Entendi. seria, não estaria aqui hoje falando com você. Olha, mas você está numa situação muito maravilhosa. Então, conte pra gente como é que foi, o que que você fala no seu canal do YouTube? E você já começou esse canal há muito tempo, então, né? Antes mesmo de trabalhar como designer independente e Sim, como hunter independente. como eu não conseguia trabalhar e eu tenho uma coisa assim que pra mim trabalhar é importante, mas pra mim eu não queria trabalhar com qualquer coisa. Sim. A moda é quem eu sou, então eu queria muito Uhum. trabalhar com a moda. Então eu falei, eu não vou conseguir trabalhar numa empresa, ok, vou conseguir meus euros com o babysitter, mas eu vou dar um jeito de trabalhar com a moda de alguma forma. Aí eu abri o Sim. canal, né, pra eu me comunicar com o Brasil e falar um pouquinho de tendências, o que tava rolando na Itália. Eu falei, eu tô no país da moda, né? A curiosidade sempre vai ter em relação à Itália e como é a moda ali. Então começou assim, eu mostrando a moda da Itália, ia nas lojas, mostrava as peças, né? Aí foi evoluindo e eu fui começando a falar sobre as tendências, né? Então, quais eram as tendências? A Itália estava 6 meses à frente, falando um pouquinho disso. E foi quando, né, depois, junto com clientes, que eu fui entendendo a minha profissão mesmo é o cool hunter, né? E aí fui mudando, migrando sempre sobre tendências, mas agora com um pouquinho mais de profundidade no comportamento. E aí abri empresa agora e tá indo, mas começou com mostrar a moda da Itália para o Brasil. Eu acho muito importante o papel dessas pesquisadoras independentes como você, porque a gente sabe, né, que não é assim, pouquíssimas empresas têm acesso a grandes empresas como o WGSN, né? Que é Pois é. caríssimo, né? Mas não é por isso que as empresas pequenas têm que ficar sem informação de moda, né? Então, eu acho É, importantíssimo, importantíssimo isso, existir essas pessoas que façam esse trabalho e compartilhem com pequenos empreendedores, pequenas empresas que são necessários no mercado, né? é o que é o meu slogan agora, né? É para uma moda mais inclusiva e mais democrática, que é levar informação. O Brasil, a gente sabe que ainda tem muito forte a cultura, né, de olhar para aqui para fora e não Uhum, só de se inspirar, mas também de copiar muito essas uhum, peças. Por vários motivos, é cultural, é histórico, e tem essa coisa da velocidade, então nada colabora para ser diferente, né? Então, é o que me move todos os dias a fazer esse trabalho, que é realmente de levar informação, porque para mim, eu converso sempre isso com, não sei, aqui em casa, né, com as pessoas que eu conheço na profissão, e eu falo, a moda não é só feita por gente grande, por marca uhum, grande, né? Eu escolhi fazer esse curso porque a minha avó era costureira, então são mães que começam a fazer marcas de criança, por exemplo, né? Porque sentem falta de algum produto quando se uhum. tornam mães, são mulheres, pequenas empreendedoras, são pessoas que estão tentando e que está muito difícil o mercado. E se a gente não leva esse conhecimento, as pessoas não sabem como funciona esse ritmo e continuam na mesma, né? De copiar, né? E assim, então a democratização da informação para mim é muito importante. É o que me move ali na internet. Sim, eu tava pesquisando um pouco sobre o mercado de moda aqui no Canadá, né?
E lá pela década de 80, se falava que, nesse artigo que eu li, que existiam muitos designers mesmo, que produziam peças mais conceituais e tudo mais, né? Só que aí o governo do Canadá começou a não incentivar muito que crescesse esse mercado, porque eles já estavam prevendo, já estavam lançando no mercado alguns reports, né, dessa movimentação da China, que entrou, fez alguns acordos na World Trade Organization, e aí as roupas ficariam mais acessíveis, né, tipo, em questão financeira para países da América do Norte, e aí gerou fast fashion e tudo que a gente já ouviu, né, mas eu vejo, assim, que vai retornar, assim, essa questão, tipo, de existirem mais designers preocupados em fazer design, fazer pequenas quantidades e não só se preocupar com essas grandes quantidades e vender, né, rápido, produzir coleções enormes. Então eu vejo uma movimentação assim, até em mim mesmo, né? Parece que, sei lá, eu li um post seu, não sei se tem relação com isso, talvez tu possa falar um pouco mais pra gente, que você comentou um pouco que você perdeu um pouco da sua essência. Num post do Instagram eu vi isso. E você estava retomando essa sua essência. O que significa isso? Não sei se tem alguma relação com o que eu tô pensando ou não. Foi um post que tava escrito Make Art Not Euro, uma coisa assim. Pode ser? Isso, aham. Foi exatamente por isso, porque quando eu mudei pra Itália, eu morava numa cidade muito pequenininha, né, muito tradicionalista, e eu acabei tentando me encaixar em várias situações para poder, né, me incluir ali naquela situação, naquele país, né, para poder fazer amizade, enfim. E chegar em Amsterdã, eu comecei a ser eu mesma de novo, sabe? A frequentar os museus, que era o que eu mais amo, né? Que eu adoro isso. E nessas feirinhas de rua tem muito brechó. E tem muito essa cultura de usar as peças, né? De reciclar e de passar para frente. E inclusive essa foto era em um mercado de segunda mão gigante que tem aqui. Então é muito sobre isso, né? Sobre essa essência de voltar a ter e fazer as coisas que eu sempre gostei, mas que eu tinha esquecido nos últimos anos aí, para tentar me encaixar, e que eu não acho que eu fiz errado, era só a situação que eu precisava viver naquele momento. Mas em relação à moda, eu concordo plenamente, né? A questão do preço vai ser sempre importante. Não adianta a gente falar sobre outras coisas, mas o preço vai ser sempre importante. Mas as pessoas acho que estão começando, né? É a sustentabilidade que a gente está falando, os problemas que essas empresas causam e principalmente a velocidade que os chineses criam, né? É um absurdo, gente. Ninguém tem como acompanhar. Pra mim, essa velocidade da luz aí que eles produzem vai ser a chavinha que vai mudar aí os próximos anos também, que a gente vai voltar para essa moda mais autêntica, mais diferenciada de designers e... Eu achei muito legal um post que você fez também sobre o metaverso, né? Você comentou que você não acredita que o futuro vai ser aquela visão futurística, aquela estética futurística, tudo brancos, pratas, porque nós somos humanos, né? A gente quer arte, a gente quer cor. Até podem existir algumas tendências que vão e voltam, mas a gente sempre vai dar algum jeito de retornar nossas raízes, né? E de humanizar a moda. Eu achei muito legal isso, porque até acalma um pouco o nosso coração, né? Muitas pessoas quando ouvem falar de metaverso, ficam com medo, né? Nossa, o que tá acontecendo? Metaverso e tudo mais. Mas eu achei, assim, muito legal isso que você falou e acalma o nosso coração, aquece o nosso coração. Mas é assustador, não é? Ficar falando de metaverso. Gente, às vezes eu fico pensando, eu falo, gente do céu, o que tá virando esse mundo? Tá virando bagunça. É assustador.
E aí parece que a gente tá caminhando para isso mesmo, né? Do Sim. jeito que vão falando e apresentando. E assim, o Facebook apresentou o metaverso há 2 semanas. E aqui, ó, e nessas 2 semanas já, a Sabrina Sato tem um avatar. Hong Kong, se eu não me engano, já tá colocando a cidade inteira no metaverso. Eu falo, gente, um passo de cada vez. Mas é isso, a gente é ser humano, né? E esses anos todos que a gente tem introduzido a tecnologia, a gente acho que está ficando cada vez mais forte. Então, a tecnologia ela está substituindo aquilo que ela pode substituir dos homens, mas nunca, nunca vai substituir emoção, criatividade, sentimentos, nunca, nunca. Então, no que eu, né, estudo e que eu imagino para o futuro, eu falei isso porque quanto mais a tecnologia entra nas nossas vidas, mais a gente vai valorizar o que é artístico, que é manual. Por exemplo, quando era na década de 80 ali, que tinha uns filmes, né, de ficção científica que imaginavam o novo milênio, 2020, né, 2025, sempre era o mesmo cenário, carros voadores, tudo prateado, aquelas cidades super tecnológicas, e aí a gente chegou hoje, e o que tem? O povo todo colorido na rua. O que não falta se a gente caminhar na rua é vitrine colorida, rosa, vermelho, né? Muita arte, muita expressividade, nada. E hoje em dia, quando a gente vai fazer esses filmes, a gente não faz essa projeção futurística, super tecnológica, a gente volta para trás, né? Então, por exemplo, Sex Education fala sobre a geração Z, que é uma geração que cresceu na tecnologia, mas valoriza a década de 70, sabe? Tá super forte, anos 2000. Então a gente tá olhando lá para trás, não tá olhando lá para frente. E aí é baseado nisso, né, que eu falei. Muito legal, muito legal. Tu pode compartilhar pra gente como é que é o teu método de pesquisa, o que você se sente confortável de compartilhando, né? Hoje em dia você mora em Amsterdã, mas eu sei que você também vai às vezes pra Itália também pra aprofundar um pouco mais a pesquisa, né? Quais cidades que você mais gosta de pesquisar? Fala um pouco pra gente como é que é o dia a dia de uma cool hunter de moda na Europa. Então, eu trabalho muito pouco com a parte de venda de prospecções, né? Então, eu não nem tenho até um serviço sobre tendências, mas nenhuma empresa me pede isso. Então, não é o meu foco estudar e fazer relatórios de comportamento e de tendência. Não é com isso que eu trabalho. O meu trabalho é muito mais prático. Então, por exemplo, o meu método é ler todos os dias. 1 horinha por dia eu leio na hora que eu acordo, geralmente tomando meu café. Legal. E ali eu leio de tudo, sabe? Eu leio um site sobre comunicação e marketing, que é o meio mensagem, que eu sou apaixonada. Eu leio sobre política, no Brasil ou também no mundo. Eu vou ler sobre tecnologia, sobre sustentabilidade e, obviamente, sobre moda. Então, eu vou lendo um pouquinho de cada coisa, porque é isso que me dá bagagem para poder formular as tendências na hora que eu começo a observar, né? Então, por exemplo, o metaverso, o Facebook foi o auge, mas eu já estava vindo falando, né? Através das bitcoins, das moedas, internet 5G, enfim, vários movimentos elas já vinham acontecendo, e o Facebook foi só para explodir mesmo, e a galera falar, meu Deus, que loucura. Mas é isso. Só que para eu entender que quando o Facebook falou do metaverso já era um burburinho interessante, eu precisava ter lido, né? Todos esses processos. Então é esse mais ou menos a metodologia que eu uso. E aí, então o meu trabalho é relacionar esses comportamentos que eu vou lendo com a roupa, né? Entender quando eu saio na rua, o que eu vou olhar, sabe? Porque gente legal tem em todo lugar, né? Tem de todo jeito. Mas qual que é legal para fotografar? Qual roupa é legal em algum blog, no Instagram? É aquela que eu vejo que está expressando esses comportamentos que eu tenho lido. A minha aposta é que nos próximos desfiles aí, vai vir muito forte essa questão da tecnologia, né? Depois acho que vai passar um pouquinho, mas a minha aposta é que ela venha bem forte, né? Com bastante metalizado, enfim. E é esse o meu trabalho, né?
é mais fotografar as pessoas. Eu tenho alguns clientes que são fixos, né? Que eu trabalho com envio de fotos, né, mensais. E eles pedem, olha, o de street style é muito legal. As vitrines, né? Quais as vitrines que estão interessantes. Então é um pouquinho mais prático, né? O meu trabalho. E aí eu tenho focado bastante em Amsterdã e Milão. Amsterdã é fantástica para pesquisa. É, assim, maravilhosa. Amsterdã é muito forte também no jeans, né? É conhecido até mesmo como a capital mundial do jeans, né? Eu tenho duas marcas que são daí, que eu gosto, que é a Scotch and Soda, que tem marcas de criança também, né? Que é Scotch and Rebel, and Scotch and... Esqueci o nome agora da marca deles de menino, de kids menino. Eu lembro que a Scotch and Rebel é da kids feminino. E também tem a Vindino, que também é muito linda. E eles têm peças de jeans, assim, muito diferenciadas. E o que mais que tu acha que é forte em Amsterdã, além do jeans? Aqui na rua, né? Primeiro vamos falar de rua, tem muita autenticidade, porque a galera é muito do vintage, muito de roupas de segunda mão. Então eles têm um jeito de se vestir que é muito legal, né? E nas lojas, eu gosto muito porque são as lojas mais autênticas que eu já vi. Porque com a globalização, a gente acaba viajando e encontrando as mesmas coisas nos mesmos lugares, né? Mas aqui em Amsterdã tem muito designer, assim, tem muita peças autênticas mesmo, muita loja local bacana, que eu vejo diferente. Eu falo, gente, é difícil, sabe? Tipo, a Itália, por exemplo, é um lugar que eu amo também, porque os italianos têm um... é inexplicável, gente. Eles são de outro mundo mesmo, porque eles são muito bons. E eles têm toda essa coisa do mais artístico, né? O jeito que eles se vestem, o jeito que eles fazem as lojas, as vitrines, as roupas, vem tudo com o quê de artístico, maravilhoso. São duas pegadas diferentes e eu visito muito essas duas cidades. Vamos ver depois aí da pandemia como é que vai ser. Talvez eu viaje para outros, mas por enquanto são essas. Muito bom, muito bom. E como é que tu foi parar em Amsterdã? Não te perguntei isso ainda. E desde quando que você mora aí? Eu moro há muito pouco tempo. Eu mudei pra cá em maio. Sou muito novinha aqui. E, na verdade, não foi pelo meu trabalho, foi pelo trabalho do meu marido. Ele recebeu uma proposta aqui. E a gente topou na hora, a gente nem pensou duas vezes. Vamos, bora? Isso então, que é bom de ser também uma... isso é independente, né? Ser uma cool hunter independente, ser uma designer independente. Que você pode morar onde você quiser. E Amsterdã, eu imagino que foi uma ideia muito legal, porque é próxima de Londres, próximo de Paris, então para você viajar muito tranquilo, né? Pois é. É uma das partes que eu adoro também, poder estar nômade, né? Nômade digital. Posso trabalhar de vários lugares e tá ali. E realmente, eu só tô esperando mesmo dar uma acalmada aí na pandemia para poder ir para Paris e para Londres, porque é bem pertinho mesmo. Muito legal. E aí, Amsterdã, tem quais museus que você já visitou? Não sei se os museus estão abertos aí, que você gostou. Então, não tem... Tá meio complicado, né? Porque quando eu cheguei, tava tudo fechado. Aí abriram no verão os museus um pouco e agora já estão fechando de novo. Eu ainda não fui em muitos, pra te falar a verdade, e eu vou explicar o porquê. Porque aqui o verão dura muito pouco. Na verdade, nem tivemos verão. Foi um calorzinho, sabe? O máximo chegou um dia 27 graus, mas o máximo que chegava era 23. Então, aí a cidade tem uma vibe incrível quando tá calor, sabe? É maravilhosa, é maravilhosa. Então, a gente combinou de fazer tudo no inverno. Aí porque aí no inverno é terrível, né? Não tem nada pra fazer, enfim. Então a gente vai começar agora. É uma boa estratégia. Mas tem muitos interessantes, né? Os próximos que eu vou são do Van Gogh e da Ana Frank.
Muito legal. Eu também conversei com uma menina que mora em Dublin, a Tayana Patrícia, ela também comentou isso, que no verão ela aproveita pra ficar fora de casa o mais tempo possível, porque não tem muito sol lá em Dublin. E aí no inverno ela se programa para assistir todas as séries do Netflix que ela quer, pra ir nos museus que ela quer. Bem isso. Que horas que amanhece Que aí horas são em aqui agora? Toronto? Não, que horas amanhece? Agora aqui no inverno amanhece por volta das 7h30, tá claro. Bem claro, assim. E fica à noite por volta das 4h30, 4h45. O sol se põe. Mas no verão, nossa, fica até as 9 da noite, claro. Eu adoro Maravilhoso, também. né? Mas aqui fica bem calor, tá? Vou te falar que é bem frio no inverno, mas é bem calor no verão. Assim, 23 graus é primavera aqui. E no verão dá lá mais de, tipo, 30 graus, 35 graus. É bem calor. É ótimo. Tem um museu que... Eu tava pesquisando um pouco mais sobre Amsterdã, né? E tem um museu que eu coloquei na minha lista agora aqui, que é o Fashion for Good. Se alguém for pra lá um dia... Eu já fui. Já foi? Já então conta pra fui. gente como é que é. Eu li que ele é o primeiro museu dedicado à sustentabilidade, né? Na moda. Eles têm exposições sobre tecidos não tóxicos, tecidos recicláveis. Conta pra gente aí, então. É incrível. É realmente o primeiro museu sustentável, né? Para falar sobre a sustentabilidade na moda. Ele é bem pequenininho, ele não é muito grande. E dá para fazer a visita guiada online, né? Se alguém gosta, né? Eu sou muito uma pessoa física, eu preciso ver que é diferente. Mas, né, se alguém tem interesse, eles têm, não sei quanto custa. Eu paguei 10 euros, mas eu fui até lá, né? Então dá para você pagar ali no site e aí eles te mostram um museu, assim. E é incrível. Eles falam sobre produtos, né, que são sustentáveis, eles trazem um pouco da história, né, como tem sido a moda, né, nesse tempo, por que a moda sustentável é tão importante. Eles mostram já empresas que estão trabalhando, o que estão fazendo. É muito legal, é bem legal. E lá muito tem uma lojinha também, só com produtos que eles vendem depois, que é tudo de origem ecológica, assim. Produzido em Amsterdã mesmo, sabe ou não? Acho que sim, acho que é um pessoal daqui. Vai pra minha lista esse museu. Quando eu fui aí, eu só tive tempo de ir no museu do Van Gogh. Mas nos outros não fui em mais nenhum. E o que mais que tu gosta? Fala aí 3 coisas que você gosta e 3 coisas que você não gosta de Amsterdã. O pessoal sempre faz tipo de pergunta. Nossa! Gente, que difícil. O que eu não gosto é bem difícil. Acho que eu não gosto do clima. O clima é difícil de adaptar. Mas o que eu gosto, primeiro, eles são muito tranquilos, né? Eles são... Não sei, eles têm uma alma muito tranquila, muito calma. É difícil ver uma pessoa estressada aqui. Eu adoro isso. O segundo é a liberdade aqui. A liberdade tá no DNA deles, né? É liberdade no modo de pensar, liberdade no modo de se expressar, liberdade em tudo, em tudo. E essa liberdade faz com que eles aceitem todo mundo. Então é incrível, porque a cidade ela recebe todo mundo mesmo, de braços abertos e tá tudo bem. Então são coisas que não são físicas, mas eu sinto morando aqui que eu nunca senti em outro lugar. Eu amo a Amsterdã por causa disso. E segundo, porque a cidade, na minha opinião, é a cidade mais legal do mundo, igual você falou. É muito legal, acontece de tudo aqui, tem festival. A parada gay daqui já dura há 25 anos, se eu não me engano, sabe? Todo final de semana tem um festival novo, alguma movimentação nova. Para você que trabalha com infantil, é incrível aqui pro infantil. Né, todo mundo conhece Amsterdã porque é a cidade do sexo e das drogas, mas eu chegando aqui foi a primeira coisa que eu vi, como eles têm esse cuidado com a infância, sabe? Então, e tudo pro infantil é bem interessante. Então, tudo isso me cativa aqui. Agora, o que eu não gosto acho que é o tempo, o clima. A comida daqui também não é muito boa não, viu?
Depois de Não. morar na Itália, comer aqui é um pouco Pois difícil. é. Isso aí é difícil bater mesmo, né? Itália Hum, é uma comida que todo mundo gosta, né? Meu Deus do céu. hum, Eu é. sempre falo, tem um filme que eu esqueci o nome agora no Netflix, que tinha uma atriz que ela comia sorvete todos os dias. Putz, eu esqueci o nome do filme Nossa. agora. É uma personagem, mas ela era toda, tipo, elegante, assim, e ela toda, toda elegante, ela sempre tava lá com o sorvete dela todos os dias, fielmente comendo sorvete na Itália. E... Mas eu tenho vontade de morar na Itália também. Sempre falo isso, né? É bem aquela, sempre tenho vontade de morar em todo lugar do mundo, tá? Mas O pessoal eu te tá achando, entendo. Eu te deve estar achando entendo. estranho já. Eu achei muito legal trazer você aqui como um exemplo, né, de que não é porque você tá fora do Brasil, e você não consegue. Agora você comentou que você não conseguiu um emprego na área, que você tem que abandonar o seu sonho de morar na Europa, né? Só por conta disso. Eu achei muito legal que você contou como que você se tornou uma co-hunter independente. E eu acho que esse hoje em dia é o sonho de muita gente, né? De trabalhar independentemente e até meu mesmo. Eu aqui trabalho CLT, né? Canadense, mas é um sonho que eu tenho, assim, de trabalhar para mim mesma e ter um pouco mais essa flexibilidade de estar onde eu quero. É claro que eu sei que não é fácil, né, ser independente, ser uma empreendedora, mas eu gosto de ouvir pessoas que fizeram isso, né, e estão gostando desse método de trabalho. E então eu achei muito legal conversar contigo. Tem alguma. Talvez você poderia falar pra gente dos prós e contras de trabalhar de forma independente? Ah, o que eu. Os contras, vamos começar com esse, tá? Uhum. Que aí a gente memoriza os bons. Sim. Depois. O contra é muito solitária, sabe? Essa parte tem me pegado ainda mais agora que a gente entrou em lockdown de novo. Eu tô me sentindo um pouco. Tô vendo dificuldade, sabe? Uhum. Porque, como eu trabalho, eu tenho outras pessoas que me ajudam, né? Mas estão todas no Brasil. Então, aqui mesmo comigo, sou eu nesse escritóriozinho todos os dias, né? E depois eu vou pra rua, mas ainda assim eu tô sozinha. Uhum. Então, essa parte tem me pegado, mas eu acredito que seja também pelo lockdown, né? Pelo momento que estamos vivendo. Mas acho que sim. E essa parte de estar sozinha, né? É ter dificuldade de discutir as ideias, tudo, né? Os planos. Acho que quando a gente tá com mais gente, a gente consegue trazer várias perspectivas diferentes de algum projeto, de alguma ideia, de alguma. Enfim. E isso é bem legal e eu sinto muita falta. E a incerteza também, né? Será que a gente vai conseguir cliente? Será que não vai? Será que o cliente gostou? Será que não gostou? Ah, isso também pega pra mim. A gente quer fazer sempre muito bem e que Sim. chova cliente, mas, né? Então, tem que as inseguranças. A parte positiva é a liberdade, né? De poder estar aqui, mas poder trabalhar amanhã. Se eu vou viajar em Milão, vou estar lá. Se eu for para Londres, eu vou para o Brasil daqui um mês e vou trabalhar dali, né? Então, essa liberdade é muito, muito legal. A flexibilidade de horário, acredito que seja a melhor parte, porque, né, não consegui fazer hoje, porque tava menstruada, tava com cólica, ou, porque era a folga do meu marido e a gente decidiu ficar junto. Amanhã eu Uhum. faço, amanhã eu consigo, né, dar esse... Então, essa flexibilidade é muito legal. E ser dona do próprio, né, do próprio método, acho que seguir o próprio método é legal, né? Porque É ficar muito legal. seguindo as regras de outras pessoas às vezes cansa, né? Então, Sim. é o que eu mais gosto. Aí, como tu falou ali, aquela parte de às vezes tu não tá muito no melhor dia pra estar trabalhando, né? E não é produtiva. E assim, por mim, eu percebo que aí eu fico me culpando por não conseguir estar 100% presente naquele É. trabalho. Mas também eu não tô conseguindo trabalhar direito, né? E aí fica nesse ciclo. Então, realmente, eu acho que, bom,
talvez um dia está nos meus planos, né, de conseguir migrar totalmente pro trabalho independente, para que seja trabalhando aqui no Moda na Mochila ou que seja fazendo um freelance, não sei. Mas eu acho que deve ser muito legal essa parte. Não quero romantizar também, né? Mas eu acho muito legal conversar contigo e saber um pouco mais do teu ponto de vista. Saber que você tá curtindo morar em Amsterdã, que é uma cidade que eu amo. Saber um pouco mais da sua experiência de trabalho na Itália e em Portugal. Porque muitas pessoas... Eu fiz uma pesquisa no Instagram e muitas pessoas responderam que gostariam de morar ou na Itália ou em Portugal. Então, achei legal trazer aqui, compartilhar com as pessoas que você teve essa experiência. Acho que ninguém falou Amsterdã, sabia? Mas eu acho que eles só não falaram Amsterdã porque nunca foram pra Amsterdã. Pois é, porque se vierem, certeza. vai estar na lista. Gente, Amsterdã é incrível, é incrível. Eu até tava lendo que muitas grandes marcas, como a Chanel, a Tommy e qual mais que era? A Calvin Klein, tem escritórios de desenvolvimento aí em Amsterdã, por essa questão de ser, assim, cosmopolita, né? E tem uma mistura aí de inspirações. Exatamente, tem tudo aqui, tudo. Todas as empresas estão aqui. Adidas, Nike, Booking.com tá aqui, todo mundo tá aqui, te juro, todo mundo tá aqui. E aí, pelo que eu ouço, né, com a Brexit, tem mais empresas ainda olhando pra Amsterdã, né, pra ficar dentro da zona euro, né. Então, Amsterdã então é incrível, eu até não sabia legal. que a gente comentou antes que Amsterdã é forte no denim, né, no jeans, que a Levi's e a Diesel também tem escritórios de criação aí, né, empresas tem a Denim americanas, City, né? Tem a Denim City, que aqui, aí tem bastante. Tem aqui, tem ai, como chama? Eu sou péssima com nomes. É uma outra grande marca de jeans que é bem forte, que também tá aqui. Enfim, não vou lembrar agora, mas tem muitas empresas de jeans aqui. Para pesquisa de jeans é ótima. Ótima. Muito bom. Então eu acho que é isso aí, Mari. Se alguém quiser entrar em contato com você, qual que é a melhor plataforma? Vende teu peixe aí. Dos seus canais do YouTube, seus serviços. Se alguém quiser mandar currículo para trabalhar com a Mari. Ai, que delícia! Então, eu tô no YouTube, é meu nome, Mariana Silos, né? Meu canalzinho lá, falando de tendências. No Instagram, Mariana Silos, _CH de Cool Hunter, né? CH. Então ali já conseguem falar comigo. E se por acaso vocês quiserem, né, pesquisa de tendência, pesquisa de varejo, né, para fotos de rua, aí vocês podem entrar em contato comigo por esses canais, né? Tem ali no meu Instagram, tem como falar comigo. E logo eu vou lançar um site, uma novidade. Então tá... Maravilha. Ai, ansiosa. Muito bom, Mari. Muito obrigada novamente por ter aceitado o meu convite. Obrigada por compartilhar a sua experiência aqui com o Moda na Mochila. E espero que role o nosso segundo episódio em pessoa, se algum dia eu for visitar. Não, quando eu visitar, porque tenho que visitar Amsterdã de novo. Ai, Mai, eu que agradeço, de verdade. Foi um pouco conturbado, né? Nossa tosse, aplicativo que não funcionava. Mas eu tô Inverno, muito feliz, né? Inverno. Muito agradecida com o convite de falar com vocês, né, que estão ouvindo a gente. E eu vou te esperar aqui que a gente vai ir nas lojas de jeans pra gente dar uma olhada. Vou te levar pra ir ver as partes de infantil e comer muita panqueca, que é muito bom também. Tomar um cafezinho na The Birrenkoff, né, que é o nome do Multimarcas, né? Vamos tomar um cafezinho lá bem chique, bem poderosas. Ai, não posso esperar, mal posso esperar. Então tá bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixem um comentário aí, se vocês gostaram do podcast. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, o meu Instagram é @marianasdelima, ou também pelo Instagram do podcast, @moda na mochila. Se você está ouvindo pelo YouTube, dá um like aí no vídeo. Lembre-se de seguir o canal.
Se você está ouvindo pelo Spotify, também tem o botãozinho ali de seguir o podcast. E é isso aí. Espero que tenham gostado de ouvir um pouco da experiência da Mari morando na Europa. Beijinhos e até a próxima!